Solta a vinheta. Pessoal, aproveitando já aqui, já deem o seu like, já deixem seu comentário. Todas as coisas que a gente vai falar em todo o podcast vai estar aqui no final, na nossa descrição aqui embaixo. Instagram de todo mundo aqui, o LinkedIn, tudo que vocês quiserem stalkear e pesquisar e ter de material, tá aqui embaixo, beleza? Curtem, comentem, falem com a gente e entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Você o quê? Investe, pessoal. Um podcast que vai te ajudar a conseguir os seus objetivos dentro da área de investimentos. Se você não tem nenhum ainda, fica aqui que a gente vai te ajudar, beleza? Para começar, quero que vocês mesmos se apresentem, as nossas estrelas desse podcast, por favor, começando aqui com Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui no podcast da Você Investe. Meu nome é Vinícius, eu sou co-founder da Você Investe, consultor financeiro, e a gente hoje está aqui para bater esse bate-papo bom aqui com vocês. Olá, pessoal, meu nome é Letícia Borges, vocês já estão aí cansados de me ouvir, todos os podcasts. Eu sou CEO da Você Investe, a startup que está revolucionando a experiência aí dos brasileiros, não só com as finanças, com o dinheiro, mas também estamos ajudando a enriquecer muitos dos brasileiros que estão aprendendo a investir melhor. Bom, vamos começar então hoje a falar sobre reserva de emergência. Bora! Pessoal, vocês que ainda estão aí se organizando financeiramente, esse vídeo é para você que em 2022 quer parar de ficar passando aperto, quer pegar aquele dinheirinho da pizza que você come, ou aquele BKzinho lá, guardar esse dinheiro, fazer ele render mais, para pagar 2 pizzas. Não, brincadeira, mas para pagar alguma coisa melhor para vocês no final do ano ou dentro dos objetivos que vocês querem. A gente vai falar um pouquinho sobre objetivos também dentro da reserva de emergência. Para começar, eu queria falar também que essa semana, acabei lembrando que essa semana a gente falou dentro do nosso blog sobre reserva de emergência, tá, pessoal? Então, no nosso site já tem conteúdo sobre isso. A gente já está produzindo conteúdo. Se vocês querem ler um artigo bacana, tem lá. E a gente também tem e-books educativos para vocês poderem se aprofundar nos seus conhecimentos, tá bom? E é simples de consumir, um conteúdo massa para vocês poderem se inteirar nesse mundo. Vamos começar com algo básico, né? Para a galera que não sabe. O que é uma reserva de emergência? O que você imagina que seja? O que eu imagino que seja? Christopher, eu imagino que seja uma parcela de um valor que não vá afetar, uma parcela saudável do meu dinheiro, que eu posso separar, ao invés de ter um gasto, um luxo ali, um gastinho de uma pizza ou alguma coisa a mais ali, para eu poder investir. Para poder separar ele e deixar ele rendendo, deixar ele gerar algum valor a mais. Para mim, esse é o conceito. Agora, nossa, quer falar, Lê, o que você acha antes de passar para o Vini? Bom, eu acho que o nome já é bem sugestivo, né? Reserva de emergência. Então, a gente passa por diversas emergências na nossa vida, né? O empreendedor ainda mais, né? O empreendedor, se você é empreendedor e você não tem uma reserva de emergência, porque provavelmente você já pegou essa reserva de emergência e gastou com a sua empresa ou com algum dos seus negócios, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Mas, assim, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você pode contar sempre, sabe? Sabe aquele amigo para todas as horas? Aquele amigo que você sabe que vai estar ali por você? Essa é a sua reserva de emergência. Não sempre. Sempre. Só em emergência. É isso aí. Esse é um cuidado bastante importante que eu acho que a gente pode ter com a nossa reserva de emergência, né? Porque é o seguinte, né? Eu acho que um dos objetivos da reserva de emergência é trazer paz pro nosso brasileiro, né? Nosso ser humano, um pouquinho pelo menos, né? E a reserva de emergência, ela é aquela grana que você pode guardar para você recorrer no momento que você mais precisa, né? E aí o momento que você mais precisa vai ser muito relativo para cada um, né? A gente até tava batendo um papo aqui, né? Se comprar um notebook novo é uma emergência ou não. E aí a gente chegou à conclusão que depende, né?
pô, se você trabalha com o notebook, precisa dele e sem o notebook você não tem renda, tá? E você precisa continuar tendo renda e você está sem notebook, pode ser que isso seja uma emergência. Porque sem o notebook você não trabalha, né? A não ser que você arrume um outro jeito de fazer isso. Mas eu acho que é muito relativo, né? E a reserva de emergência vem justamente para dar esse grau de confiança para a pessoa, dela desenvolver as atividades dela, e que se algo acontecer, ela vai ter um bom companheiro lá, uma grana que ela vai poder dispor, caso aconteça alguma coisa com ela, né? E aí a definição de emergência vai ser para cada um de vocês aqui, cada um de nós vai ter uma específica. Muito bom. E aonde vocês acreditam que ela tem que estar hoje? Assim, separei minha reservinha, beleza. Onde é que eu deixo ela? Onde vocês deixam mesmo, né? Daí já ajuda a galera também a pensar um pouquinho. Onde é que você acha que a reserva de emergência deve estar? Debaixo da cama que não deve, né? Eu acho que debaixo do colchão não tem que estar. Assim, às vezes a gente deixa, mas não é pra estar lá, tá, gente? Muito bom, perfeito. Onde ela não deve estar, com certeza não é debaixo do colchão. É isso aí. A gente nos investimentos, né, a gente usa sempre um tripé dos investimentos, né? Como se fosse um triângulo, né? Numa ponta você tem segurança, na outra você tem rentabilidade e na outra ponta você tem liquidez. Nos investimentos é muito difícil você ter os três, né? Então você ter uma alta rentabilidade, uma alta segurança e poder sacar quando você quiser. É um investimento que todo mundo quer, mas nem sempre ele está disponível, né? Agora, quando você tem aí, vocês viram que a taxa Selic aumentou, né? Para 11,75. Hoje, alguns observam que a gente tem quase que esse tripé, né? Atendido nos 3 pontos. Por quê? Você tem opções de investimento que são seguras, você pode escolher opções de investimento que estejam disponíveis para você sacar quando você quiser, e hoje você tem uma rentabilidade maior, né? Veja que alguns anos a taxa Selic chegou a menos de 3%, né? Ao ano. Hoje ela tem 11,75, então subiu demais. Então os investimentos que são renda fixa e estão lastreados, né, na taxa Selic, hoje eles têm uma rentabilidade uma rentabilidade maior, tá? Então hoje, por exemplo, você tem o Tesouro Selic, já falando aí de um dos investimentos que você pode usar para alocar sua reserva de emergência, rendendo 9,3% ao ano. Né? 9,3% ao ano. Né? Quanto que rende a poupança? 6% mais TR ao ano. Tá? É 0,5% ao mês na regra nova. Então você tem a poupança rendendo 6% e o Tesouro Selic rendendo 9,3%, já descontado o imposto de renda, né? Então já falei 2 aqui que podem estar a reserva de emergência, a própria poupança e o Tesouro Direto, né? O que o investidor deve levar em conta, né? Onde colocar a reserva de emergência, né? Até estava falando com a Letícia esses dias de que um amigo dela investiu a reserva de emergência no investimento que ele não pode sacar durante 2 anos. Faz algum sentido para vocês? Depende. Perfeito, depende. Ele colocou toda a reserva de emergência dele num investimento que não pode sacar durante 2 anos. Christopher, o que você achou dessa decisão? Caramba, cara. Poxa, cara, por que você fez isso? Não, eu entendo. Mas se ele precisar no meio desses 2 anos... Posso complementar? Por favor. O Vinícius já antecipou a minha história aqui. Quem não sabe, Ele já deu spoiler, que era a tão história fluido. do dia, entendeu? Mas então, né, eu trabalho com uma pessoa, ela chegou em casa contando que o marido dela depositou lá toda a reserva de emergência nesse fundo, que só pode tirar em 2 anos. E aí, para completar toda a situação, 2 filhos pequenos, né, 2 bebês ali bebês não, né, mas 2 anos para um bebê ainda, na minha visão. E ele perdeu o emprego.
E, além de tudo, ele não conseguiu sacar o FGTS dele. Teve problema lá e tudo mais, não conseguiu. Ou seja, que ele era o único dinheiro que ele ia ter para passar os próximos meses. Nem com o governo, o FGTS, ele não conseguiu contar. Porque essas coisas do governo também, às vezes a gente fica contando e você demora para receber, passa uns meses, aí às vezes seu cadastro não é aprovado, o governo não libera o dinheiro logo, enfim, tem 1000 coisas que podem acontecer. Então não dá, como a gente fala, para contar com o ovo no cu da galinha, né, gente? Assim, tem que realmente ter esse dinheiro lá, não, pode até ser, mesmo que seja a poupança não é a melhor das opções, mas tem que ter pelo menos liquidez. Né, na reserva de emergência. Você tem que, pelo menos, poder pegar aquele dinheiro a hora que você precisar, no curto prazo, porque senão você vai ter sérios problemas, assim como esse amigo nosso de família teve. E aí eu posso dar a dica aqui para quem tá vendo a gente? Uma dica para você evitar que uma tragédia financeira dessa aconteça com você. Tô olhando aqui na câmera. Chega no gerente do banco e pergunta: esse investimento eu posso sacar quando eu quiser sem perder dinheiro? Se a resposta for sim, pode aplicar a sua reserva de emergência tranquilamente lá, tá? Se a resposta for não, foge, meu amigo, porque você não vai conseguir sacar se você precisar. E aí você pode ter esse problema que esse pai de família teve, né? 2 filhos, perdeu o emprego, não conseguiu sacar a FGTS e a reserva de emergência dele tá aplicada num lugar onde ele só resgata em 2 anos. Então, faça isso, galera, que vocês não vão ter problema, tá? Pessoal que está em casa, todas essas informações, todas essas notícias que a gente está aqui acompanhando, que a gente está trazendo para vocês, a gente extraiu do próprio bot da Você Investe. As informações da taxa Selic, que se ela subiu, todas as informações que a gente está trazendo com base nos dados das pesquisas e do algoritmo da Você Investe, que é onde a gente acompanha as notícias, tá bom? Para a gente dar continuidade, a reserva de emergência de vocês. Como é que vocês agem com ela? Qual que é o objetivo delas? A gente já falou semana passada sobre renda fixa, né? A gente já teve uma conversa sobre renda fixa, onde colocar quais são as diferenças. Então, para quem está aí já entendeu que para você ter uma reserva de emergência e guardar ela em um lugar bacana, seguro, a gente já tem um conteúdo todo sobre renda fixa no último podcast. Vão lá, acompanhem. Tem conteúdo lá dentro também, alguns materiais. Então vão lá consumir, que é bem bacana para quem está precisando, tá bom? Mas aí, vamos lá, voltando. O que é que vocês fazem com a reserva de emergência de vocês? Onde vocês deixaram? Qual que é o objetivo? Se vocês têm algo em mente assim, de quando é que vocês precisam? Ou se já precisaram? Que é uma questão muito importante para todo mundo. Quem quer começar? Eu ouvi dizer que a reserva de emergência da Letícia está em capitalização, é verdade isso? Foi isso que o gerente do banco te ofereceu? Eles oferecem muita coisa, né? Por isso que a gente tem que ler o que está sendo oferecido pra gente. A gente tem consciência das decisões que a gente está tomando. Mas a minha reserva hoje de emergência, ela tá num banco parceiro da Você Investe, que é a Rico. Então, todo mês eu coloco lá 30%. Não, né? Como vocês sabem, empreender não é fácil. Então, tem mês que você ganha muito, tem mês que você não ganha nada. Mas eu tento ali separar 30% do que eu ganho para minha reserva de emergência. E eu coloco lá na Rico, que rende 200% do CDI, né? Então, se você entrar no bot da Você Investe, abrir a sua conta, colocar o seu dinheiro lá na Rico, mesmo que você deixar lá parado, assim como você faz na poupança, ele já vai estar rendendo mais do que a poupança. Então, essa é a minha recomendação aí para quem quer montar a sua reserva de emergência, que foi o que eu fiz. Legal, muito bem. Eu gosto de investir. Hoje eu tenho 2 produtos para reserva de emergência. Eu tenho um fundo de investimento renda fixa, que investe basicamente em títulos do governo Tesouro, Selic, né? Esse é um fundo de investimento que ele tem liquidez diária, então se eu aplicar num dia, no dia seguinte eu precisar, eu posso resgatar ele. E me dá uma rentabilidade ali de 98% do CDI, 100% do CDI, que é uma rentabilidade boa, embora rentabilidade seja o último ponto que você deve olhar para investir sua reserva de emergência, tá? Eu tenho uma outra parte em LCI. Por quê? Assim, no ponto de eu ver essa pergunta, por quê? Por quê? Porque a reserva de emergência, ela antes de tudo, ela precisa estar disponível para você quando você precisar usar.
Então, aqueles dois pontos que a gente falou do tripé, então segurança, rentabilidade e liquidez, a reserva de emergência ela precisa sempre ter segurança e liquidez. Por quê? Você consegue saber quando a emergência vai acontecer? Você consegue prever? Você não consegue prever. E se amanhã a emergência acontecer? E aí você aplicou num lugar que não é seguro, num lugar que você teve 50% de perda, por exemplo. Você aplicou na bolsa, aplicou lá na Petrobras, o Bolsonaro falou alguma coisa e aí as ações despencaram. Você precisou nesse momento. O que aconteceu? Você vai ter um prejuízo, tá? Você vai ter um prejuízo, talvez você não tenha nem dinheiro suficiente para fazer frente àquela reserva de emergência, tá? Então é muito importante que segurança e liquidez estejam plenamente atendidos, né? Rentabilidade, o nosso produto ajuda você a escolher qual é o produto que tem a melhor rentabilidade, né? Então, assim, de posse das informações sobre liquidez e segurança, aí você pode analisar qual é a melhor rentabilidade, qual é o parceiro que te dá, né? Então, por exemplo, olha a diferença, né? A poupança hoje está pagando 6% ao ano. E o Tesouro Selic hoje está pagando 9% ao ano. Os dois são igualmente seguros, os dois estão igualmente disponíveis. Sempre que você precisar ir lá e resgatar, você vai conseguir, tá? O Tesouro Selic e a poupança. Qual é a escolha mais óbvia? Tanto faz sobre o aspecto de segurança e liquidez, mas se você quiser ganhar um pouco mais, você deve investir no Tesouro, porque hoje é a aplicação que tem, dentre esses dois, a maior rentabilidade. Mas voltando no que eu tenho LCI também como parte da minha reserva de emergência, né? Qual é o grande detalhe da LCI? Que é como se fosse, a LCI é como se fosse um CDB, né? Você coloca o dinheiro no banco, o banco vai te remunerar por aquele dinheiro lá e você pode resgatar a qualquer momento depois de 90 dias. Tá? Então, por exemplo, na hora de você montar sua reserva de emergência, você pode até investir em ativos que são temporariamente não disponíveis, vamos dizer assim? Pode. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 30% da minha reserva de emergência numa LCI que eu não posso resgatar nos 3 primeiros meses e coloquei a outra grande parte num fundo conservador. Por quê? Se eu precisar da reserva de emergência, a quem que eu vou recorrer primeiro? Aquele que está disponível, né? Aquele que eu posso resgatar amanhã se eu quiser. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Já passou os 90 dias da LCI. Então, hoje eu tenho os dois investimentos seguros, estão disponíveis a qualquer... Se eu precisar desse dinheiro todo amanhã, eu vou poder resgatar, né? E eu tenho uma rentabilidade que vai me ser condizente com esse objetivo que eu tenho. Isso que eu ia perguntar. Isso. Cada aplicação é como se fosse um certificado novo que a gente fala. É como se fosse uma aplicação nova. Então, se você aplicar todo mês, aquele dinheiro do mês só vai estar disponível dali 90 dias e no outro mês mais 90 dias, não do total, tá? Então, aquele que você aplicou primeiro, ele se tornou disponível, vai continuar disponível. Mas as próximas aplicações, elas estão individualmente, né? Cada aplicação sujeita a 90 dias de carência também, tá? E existem LCIs com mais carência, tá? Existe LCI de 1 ano, existe LCI de 2 anos, existe LCI de 3 anos. Hoje 90 dias é o padrão, né? Todas elas têm 90 dias. Mas você pode ter LCIs com um prazo maior. Por isso que é importante o investidor, na hora de escolher a reserva de emergência, perguntar para o gerente, para o assessor, ou se perguntar, esse dinheiro está disponível amanhã se eu precisar? Se a resposta for não, não é aplicação para reserva de emergência, exceto se ele tiver uma outra parte que pode fazer jus à necessidade dele e esteja disponível. Aí dá. Ou então até mesmo organizar o dinheiro da reserva em pedaços, onde ela reserva algo para render mais,
outro para uma liquidez mais imediata e outro para um, assim, longo, médio e curto prazo, né? Acho que dá pra gente pensar também nessa forma. Mas uma coisa que eu acho que eu não entendi, eu não sei se eu acabei não captando, mas, por exemplo, eu deixei 90 dias. Passado esses 90 dias, se eu continuar deixando lá, vai continuar rendendo? Com certeza. Continua rendendo dia a dia. Então, todo dia você vai observar que, né, você vai ter o crédito do rendimento. Então, se você olhar amanhã, já vai estar diferente do saldo de hoje, porque vai ter a rentabilidade de um dia. Então, todo dia continua rendendo até o momento em que você resgatar, tá? Perfeito. Arrasou. Eu acho que uma pergunta aqui que pode ser um pouco interessante para quem está em casa, mais ou menos, pensando em num salário mínimo, vamos dizer assim, uns 1.200, 1.300. Se o quanto eu ganho, meu salário, não está sobrando dinheiro para investir ou guardar, o que é que eu preciso fazer? Nossa CEO participou de um intensivo de organização financeira e eu acho que ela tem algumas dicas aí para essa pergunta. Então, se ela quiser falar, por favor. Cara, eu acho que o mais importante primeiro é você, até vou começar uma série dessa lá no Instagram, mas primeiro você olhar para sua vida financeira e entender quanto que você está gastando por dia, né? Porque assim, se você não sabe nem quanto que você está gastando do seu dinheiro, quem dirá guardar uma reserva de emergência, né? Então vamos começar com passos básicos. Primeiro passo, então todo dia, olha, gastei R$7 comprando um pãozinho, um lanche na padaria. Por que que eu gastei? Porque eu estava com fome. Quanto eu gastei? R$7. Como eu gastei, né? Através do débito. Então saibam todos os dias quanto você gastou, por que você gastou, qual foi o valor e aonde você gastou esse dinheiro. E começa a tornar isso um hábito na sua vida. Então, todos os dias você vai olhar para isso. Segundo ponto, renda extra. Gente, desculpa, mas R$1.200, não adianta você querer fazer milagre com o seu dinheiro, porque o milagre não vai acontecer, porque os preços estão subindo, a gasolina está aumentando, a tendência é que os preços da comida aumente cada vez mais, então cabe a você começar a ganhar mais. E não esperar que esses R$1.200 de salário mínimo vai resolver os problemas e que você vai ali juntar uma reserva de emergência. Se hoje é a situação que você está, tenha um objetivo em mente de 30% desse dinheiro que você tem se tornar a sua reserva de emergência, porque você vai precisar dele lá na frente. Mas voltando aqui para as dicas práticas, né? Então já sei quanto que eu estou gastando todo dia ali no final do mês. No final do mês eu vou olhar, a gente também tem essa planilha disponível até lá no Instagram da Você Investe, está lá, planilha de gastos. Baixa essa planilha, coloca lá quanto que você recebeu nos últimos 3 meses. Pega lá os boletos, tudo que você gastou nos últimos 3 meses. Coloca lá nessa planilha que você vai conseguir olhar para trás e projetar para frente. E é muito curioso que quando vocês fizerem esse exercício de olhar para trás, você vai dizer: eu não acredito que eu gastei dinheiro com isso. Eu não acredito que eu comprei essa blusa aqui horrível que eu nem precisava. Então, quando vocês tiverem essa consciência e isso começar a incomodar vocês de fato, vocês vão olhar para o dinheiro de vocês e vão valorizar isso de uma outra forma. E aí, ao invés de você querer comprar aquela blusinha, você vai falar: não, eu vou pegar esse dinheirinho aqui, porque ele vai fazer parte desses 30% do que eu ganho, e que ao invés de eu comprar essa blusa, lá na frente eu vou fazer aquela viagem que é o meu sonho, ou vou fazer aquele MBA que é o meu sonho. É óbvio que aqui a reserva de emergência é para um momento de emergência. Então, tipo, perdi o emprego, aconteceu uma guerra, minha mãe está no hospital doente, você vai ter aquele dinheiro. Mas também o hábito de você começar a olhar para sua reserva de emergência vai te ajudar a pensar em outras coisas que você também gostaria de fazer, como a viagem que eu disse e tudo mais. Então, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, né? Mas de novo, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto que sobra e como que eu vou fazer sobrar. Eu já dei aqui algumas dicas de como fazer sobrar. E aí você fala: Lê, mas como assim? Renda extra? Você tá falando aí, pô, eu ganho um pouquinho, eu sou garçonete. Que horas que eu vou fazer em renda extra? Não tem como, não dá. A gente tem um monte de produto online hoje,
que de repente, poxa, vou dar um exemplo aqui da garçonete, porque eu já fui garçonete. Quando eu era garçonete, além de ser garçonete, eu também estudava, tinha outras coisas. Mas aí tinha um outro trabalho que eu poderia trabalhar 2 horas na semana, que ele me remunerava lá um valor X, que eu pegava aquele valor e eu juntava, não gastava nada, porque era uma renda extra, não era o meu emprego fixo. Então, olhem para outros empregos que de repente você pode fazer, sei lá, ajudar, vender uma rifa, ajudar a sua mãe ou alguém, vender um cosmético, não sei, Natura, ser afiliado de alguma empresa, né, criar um blog, um site, vender uma roupa, qualquer forma que você vai conseguir se remunerar de forma extra, e a internet, depois a gente pode até gravar um vídeo, né, o próprio LinkedIn, né, na semana que vem, inclusive, vai sair esse vídeo, só focado em renda extra, que aí a gente vai conseguir detalhar ali como que você vai fazer. Eu vou mostrar como que também você pode usar o seu LinkedIn ao seu favor para conseguir outros empregos que te ajudem a aumentar a sua renda. E a internet está aí para quebrar barreiras, né, gente? Poxa, você fala, caramba, eu não quero ficar aqui desse jeito a minha vida toda. Onde você se imagina em 5 anos? O que você se imagina fazendo? Precisa de um idioma? Por que você não começou a estudar esse idioma? Se você se imagina que daqui a 5 anos você quer estar morando em Nova York, tá, o que você precisa fazer hoje para que isso aconteça em 5 anos? Qual que é a distância entre você e o seu objetivo? Então, tudo isso aqui, né, tem a ver e vai te ajudar, de alguma forma, a você mudar a sua mentalidade para você dar o primeiro passo e começar a construir a sua reserva de emergência hoje mesmo. Você precisa abrir mão. Abrir mão de quê? Por que você monta uma reserva de emergência? Para ter segurança. Para ter segurança. Essa segurança, ela é muito importante para você? Se for muito importante para você e não tiver sobrando dinheiro, há outras coisas mais importantes para você do que a segurança. E aí eu acho que a reflexão que o nosso ouvinte, nosso espectador deve fazer é o seguinte: o quão importante é a segurança para você diante de todas as outras importâncias da sua vida. Mas segurança é mais importante para você do que eu jantar com a sua namorada lá todo final de semana? Eu sei que cada um aqui vai ter uma realidade, né? Tanta gente no Brasil ganha muito pouco, né? E tanta gente sequer tem a possibilidade de sair para jantar, né, fora. Então eu acho que cada um vai ter a sua realidade, né? E eu acho que o que a gente deve fazer é, se esse quesito de segurança é tão importante pra gente, o que a gente precisa fazer para que ele comece a ser construído? De repente a resposta para alguns vai ser alguma forma de ter renda extra, fazer algo que vai dar uma renda extra e de lá a pessoa tirar. Para outras pessoas vai ser talvez abrir mão de alguma outra coisa que vai fazer jus àquilo. Às vezes abrir mão do cafezinho, mas nem sempre a pessoa tem dinheiro até para o cafezinho, né? Então eu acho que a reserva de emergência ela é muito importante. O jeito de guardar vai depender da realidade de cada um e o que cada um tem como prioridade. E assim, todo mundo tem que ter reserva de emergência? Deveria ter, mas se você não tiver e você se sentir confortável com essa situação, cara, assim, você que está assumindo o risco de precisar de dinheiro e não ter. Entendeu? Então eu acho que se você tiver consciência disso e para você estiver tranquilo, eu acho que você tem que seguir esse caminho mesmo, né? Nas nossas discussões, aí, nos nossos aconselhamentos, a gente sempre procura falar, né? Tenha uma reserva de emergência, porque isso você vai estar se ajudando, vai estar ajudando sua família a superar as dificuldades que podem vir e com certeza virão, né? A vida é assim mesmo. Eu queria complementar aqui uma questão, mas aí eu já vou entrar um pouco numa questão filosófica, que é uma coisa que ajuda a gente a pensar. Que é uma coisa, por exemplo, que eu ensino muita gente que é aluno meu e que já passou comigo, que quer iniciar no marketing, que quer empreender com digital, que é uma coisa que eu e o Marcos a gente ensina. As pessoas elas têm uma grande dificuldade de autoconfiança. Só que uma coisa eu quero deixar claro para quem está aqui, tanto para empreender, quanto se você é CLT ou se você não tem mesmo um emprego. A única verdade que a gente tem constante, é uma filosofia isso, tá? É de que a gente vive num caos constante. O que isso significa? Significa que em constante, a constância nossa
é uma inconstância de fatores que podem mudar de repente. Significa que você pode perder o emprego de uma hora para outra, você pode se machucar de uma hora para outra, você pode acontecer qualquer coisa na sua vida de uma hora para outra. E o que é que eu vou fazer em um mundo que a única verdade é uma inconstância? Se adaptar constantemente. Está tendo controle pequeno do que é possível naquele momento. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, para a gente não ficar ansioso. Não se preocupa, não fica martelando a sua cabeça com amanhã. Faça o que você pode fazer hoje para poder garantir o seu amanhã. Porque agora já está inconstante. O que é que você pode fazer agora? O que é que você tem como atitude no mundo que já é inconstante? Outra coisa que eu acho que eu queria muito trazer é, na internet, a gente aprende uma coisa que é, caso você não tenha dinheiro suficiente para fazer essa reserva, ou mesmo que você já esteja fazendo renda extra, mas ainda assim você está com dificuldade, sei lá, você tem filhos, você tem um esposo, você tem um monte de coisa para pagar, tá fazendo renda extra, tá trabalhando das 6 da manhã até as 11 da noite, cara, você vai ter que fazer algum esforço. E esse esforço talvez é viver um degrau a menos. Viver um degrau a menos pode ser que te ajude. E se você acha que é impossível, neurociência e a psicologia têm como se provar de que a nossa mente ela se adequa a qualquer realidade que a gente se expõe, desde que a gente se exponha a essa realidade. Force, nem que seja o mínimo possível que ela aconteça. Então, a vida que você vive hoje, para alcançar os seus objetivos, como, por exemplo, iniciar poupando uma pequena quantia, é uma coisa que, se você entender esses conceitos que eu trouxe agora, já vai te ajudar. Tá bom? E todos os materiais que a gente citou agora, como planilhas, conteúdos, para você poder se organizar, para dar esse start, de pegar esse pequeno momento do seu dia de organizar pelo menos uma planilha, tá na descrição aqui embaixo, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai estar ajudando vocês aqui com o materialzinho também. Deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar aqui para vocês. Deixa eu fazer um adendo aqui. Claro! Christopher. Você falou de uma parte filosófica, eu queria aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, né? Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E assim, a gente sabe a realidade do brasileiro, né? A gente sabe que tem gente que, assim, que vive com muito, muito, muito pouco. E para você que tá ouvindo aí a gente, que vive com pouco, começa com pouco também, entendeu? Começa com pouco. Teve épocas na minha vida em que eu tive o privilégio, né, de fazer um estágio quando eu era mais novo, de ter um salário mínimo assim, né, um pouco menor que o mínimo, né, mas de conseguir ter acesso a esse tipo, ter acesso a um emprego muito jovem, né, e eu me lembro que guardava R$30, R$20 às vezes no mês, porque realmente não sobrava, né, era muito pouco, né, o que eu ganhava, e assim, aquele hábito de guardar muito pouco, mas guardar todo mês, fez com que eu vislumbrasse formas de tentar ganhar um pouco mais. Eu falei assim, de tentar ganhar um pouco mais não, de guardar um pouco mais. Falei, bom, se eu conseguir guardar R$20 esse mês, como que mês que vem eu vou conseguir guardar 30? Como que mês que vem eu vou conseguir guardar 40? Isso é possível, né? Se não for possível, como é que eu posso tornar isso possível? Então, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, a gente se solidariza sempre com a situação de cada um, e a gente sabe que o Brasil é muito diverso, né? Muita gente passa muita dificuldade, mas saiba, sempre existe uma saída. Então, para você que está com dificuldade, aí, começa com pouco, começa guardando R$5, tá? Eu acho que uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, né? E assim, o primeiro passo pode ser pequeno para você, mas grande para muita gente, tá? Eu queria tentar trazer um pouquinho... Como a gente está falando de reserva de emergência, é uma coisa que é um pouco sentimental de todo mundo, eu queria só partilhar mais uma coisa. As pessoas que estão aqui falando aqui com vocês, principalmente eu e a Letícia, a gente se conhece antes mesmo de vocês dois se conhecerem, né, Lê? E o momento que eu e a Letícia a gente se conheceu era um momento que a gente estava vivendo uma grande dificuldade nossa, né, Lê? Essa daqui a gente planeja produzir um conteúdo para vocês saberem mais um pouco da nossa história, mas a gente tem um conteúdo aí programado para escrever, que é o de garçonete a CEO. Ela morava em um hostel
que ela pagava R$300, ela trabalhava como garçonete e ela não tinha dinheiro para nada mais do que isso. E assim como eu também morei em um hostel junto com meu namorado e a gente não tinha dinheiro algum. E hoje eu sou head de marketing, sou líder da minha própria empresa, tenho diversos clientes e levou tempo. Desse período para cá, levou 4 anos. Muito trabalho, muita organização, muita tentativa e erro. Assim, cabeçada no asfalto do chão, assim, no asfalto. Era isso a nossa vida. Mas a gente hoje está aqui para falar de reserva de emergência e dessa mentalidade para você que está aí em casa, andar com a gente, conversar com a gente, entrar em contato com a gente no Instagram se você está passando por alguma dificuldade. Tem o nosso Instagram aqui embaixo. Fala com a gente que a gente vai trocar uma ideia com você e vai te trazer pelo menos uma luz. Porque a realidade que a gente está vivendo no Brasil, assim como no mundo hoje, é importante a gente estar falando nesses assuntos. E a reserva de emergência é algo que vai te ajudar se você tiver uma organização e uma vontade, né? Uma vontade de estar melhor. Daqui a 4 anos, como é que você quer estar? Não é? Acho que isso é muito importante da gente falar. Quer complementar, Lê, um pouquinho? E eu acho que a gente tem que estar disposto a lidar com os nãos da vida, né? As coisas não vão ser do jeito que a gente quer. O seu salário não vai mudar do dia para a noite. Você não vai ser CEO do dia para a noite. Então, assim, mas isso depende de você. Quando eu estava como garçonete, eu já tinha morado fora em outro país, voltei para o Brasil. Eu tinha uma reserva de emergência quando eu voltei para o Brasil, já naquela época, e juntei uma grana lá de fora, até trabalhando, estudando lá ciência política, mas eu fui para lá para estudar, mas eu não tinha como me manter lá se eu não tivesse um emprego. Então, eu aprendi lá a ser garçonete. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha juntado mais ou menos uns R$10 mil na época, que caramba, é até dinheiro pra caramba, né? Mas isso lá na Europa não é nada. E aí eu voltei e vim morar em São Paulo com esses 10 mil. E aí, nos meus primeiros 3 meses aqui em São Paulo, eu não tinha emprego, não tinha nada. Esse dinheiro, ele desapareceu. E eu já era cientista política. E aí, qual foi o único emprego que eu consegui aqui em São Paulo? Rápido, de garçonete. Mas enquanto eu estava como garçonete, eu queria muito trabalhar com política na época. Então no meu todo o tempo que eu tinha, eu ia em eventos de política, eu conhecia pessoas de política, eu estava fazendo networking, eu estava com o governador de São Paulo, eu estava voluntária. Então, assim, poxa, você fala, ai, Lê, mas eu quero tanto tal coisa, se mete, vai lá buscar as pessoas. Onde que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na Boticário. Vai lá no LinkedIn, começa a procurar as pessoas, começa a estudar e a se preparar, a ficar pronta para o salário que você quer ter, comece a ficar pronta para a vida que você quer viver. E aí, quando eu vi, eu estava num momento que eu já estava coordenando uma campanha política, já tinha saído lá do emprego de garçonete, já podia morar sozinha em São Paulo, já fui morar sozinha, depois já fui trabalhar em uma empresa multinacional, fui ser diretora Latinoamérica da empresa, depois já estava com a minha empresa. Então, assim, eu tomei não o tempo inteiro, passei por momentos assim que eu falei, gente, não tem como, realmente, eu não tenho como pagar nada no mês que vem e tal. E aí, como é que eu vou fazer? E a vida sempre traz respostas para quem é otimista, né? Então, eu acho que a gente, além de tudo isso que você vai precisar, essa força que você vai precisar ter, você também vai ter que ser muito otimista. Agora, pra gente começar a finalizar aqui já, eu tenho uma última pergunta, que é uma coisa que a galera de casa às vezes pode pode até estar entendendo o que é reserva de emergência, mas às vezes ela pode não estar entendendo para que ela vai usar, o que é emergência para ela. Então, quando e onde devo gastar a minha reserva de emergência? O que é que eu tenho que enxergar como reserva de emergência? Só perder o emprego? A gente estava falando isso, por exemplo, com relação ao notebook, para a gente aprofundar um pouco mais isso para a galera saber o que elas podem precisar. Mais ou menos umas dicas de controle para o que a gente não deve gastar, principalmente o que a gente não deve gastar, e o que a gente pode considerar reserva de emergência, mas não necessariamente torrar, né, gente? Antes da gente entrar nesse assunto, não torrar, pelo menos usar ali uma parte dela para poder auxiliar no dia a dia. Querem comentar um pouquinho? Você tá dizendo aí que, assim, o que é reserva de emergência, né? O que é que a gente pode trazer para uma pessoa que ela possa enxergar como uma emergência? Como uma emergência. A gente falou no comecinho, né? Que assim, comprar um notebook é uma emergência? Depende.
O que é emergência pra mim, né? Eu acho que emergência pra mim envolve qualquer necessidade médica que você tenha. Então, por exemplo, você tá mal, você de repente não tem um trampo fixo, você não tem plano de saúde, e aí, você tá mal, você não vai conseguir trabalhar. E aí você vai precisar ir num médico, fazer consulta, fazer exame, você vai precisar comprar remédio, né? Uma ida na farmácia que você gasta R$150. E se você não tem zero na sua conta, cara, você tá doente, você precisa de remédios que custam R$150, R$200, o que você vai fazer? Sabe? É muito difícil para a pessoa que precisa ter que pedir dinheiro emprestado, ter que se submeter ao sistema público de saúde, ter que não tomar remédio, que eu acho que é a pior realidade, né, numa situação como essa. Então eu acho que o motivo médico, ele é sempre uma emergência e você precisa estar ali disponível, né? Uma internação hoje no hospital custa R$15 mil por dia. Então, assim, se você precisar disso e não tem plano de saúde, como é que você vai fazer? Então eu acho que assim, aí você talvez esteja pensando, mas como é que eu vou juntar R$300 mil se eu precisar de um mês de internação? Tomara que não precise, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que o mínimo você precisa ter, né? E eu acho que a reserva de emergência, né, o fundo de reserva, ele traz, como eu falei, né, uma paz pra você. Porque nada é mais frustrante do que você precisar muito de dinheiro e você ter que pedir pra alguém. É muito frustrante isso, é muito frustrante. Você se sente um lixo. Você fala, caramba, eu não consigo nem gerenciar o meu próprio dinheiro, nem ganhar o meu próprio dinheiro. Então eu acho que o fundo de reserva, ele vem com isso, né? Você abrir mão de determinadas coisas hoje para que você tenha um pouquinho de paz em você, sabendo que você vai precisar, se você precisar daquele dinheiro, né? Um preparo que eu tenho, que eu acho que é uma emergência, é assim, se você perder o emprego. Se você perder seu emprego hoje, você pode ficar 3, você pode ficar 6, você pode ficar 12 meses sem trabalhar. Então você imagina, se você ficar 3 meses sem trabalhar, o que você vai comer? Para onde é que você vai? Você pode ter a opção de voltar para casa da sua mãe, você pode ter um familiar, você pode ter o seu marido, o seu namorado que te ajude, cada um vai dar o seu jeito, né? Mas eu acho que ter essa independência, né, de certo modo, para alguns assuntos, eu acho que é o propósito da reserva de emergência. Então, assim, hoje, para mim pode ser para alguns pode ser uma coisa corriqueira, mas eu às vezes uso reserva de emergência para comprar cheque especial. Para mim não faz sentido pagar o juro pro banco se eu conseguir guardar uma parcela daquele dinheiro que eu continuo tendo, né? Então, às vezes eu uso um pouquinho, né? Quem não usa lá o limite do banco, mas se eu vejo que aquilo está passando de mais alguns dias, eu vou lá e faço um empréstimo para mim mesmo, que eu costumo dizer, né? Então eu tiro R$300 da aplicação para cobrir aquele juro de cheque especial, mas sabendo, esses R$300 precisam ser devolvidos para mim em 10 parcelas de 30, por exemplo. Então, desse jeito eu consigo manter minha reserva de emergência. E para as emergências que surgem, né, algumas delas nem são emergências, não acho que utilizar o cheque especial seja efetivamente uma emergência, né? A gente precisa se controlar para que esse uso ele preferencialmente não aconteça, mas se acontecer algo que você não esperava, ela vai estar ali para te auxiliar a sair dessa situação. E assim, você tenta nunca mexer na sua reserva de emergência, porque, de novo, sei lá, você quer exemplos, sei lá, você sofreu um acidente, você perdeu o seu dente da frente, você é comercial de uma empresa. Como é que você vai vender sem o dente da frente? Tem o dente novo ali no lugar. Quanto é que custa colocar um dente? 4, 5 mil reais? Então, você tem que saber o que é uma emergência para você. É óbvio que a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. Mas você fala, poxa, será que se eu tiver uns 5 mil já dava para comprar um computador novo? Se meu celular quebrar, eu já consigo consertar o computador? Se eu tiver que mudar de estado, eu vou ter uma grana para conseguir me restabelecer, recomeçar a minha vida? Vou ter uns meses de sobrefôlego para conseguir um novo emprego? Então, você que tem que saber quanto que é, né, essa paz para você. Normalmente, o que a gente recomenda? Que você tenha 6
6 meses de reserva de emergência, que é do seu salário. Então, sei lá, se você ganha R$ 1.200, o certo é você ter uma média ali de uns 7.500, que é dinheiro pra caramba, em reserva de emergência. Talvez você vai demorar 2 anos para juntar o dinheiro da sua reserva de emergência, mas vai que depois de 2 anos é justamente o momento que você vai precisar daquele dinheiro. Então, falar, eu vou começar agora, daqui a 2 anos. Não, comece agora, porque senão vai acontecer que nem acontece com um monte de idosinho que a gente vê no Brasil. Tá com 70 anos, perdeu a casa, aconteceu alguma coisa, e a pessoa, e agora? Vai fazer o quê? Essa semana eu vi um idoso que levou um golpe de R$ 2 milhões. Imagina, ele tinha R$ 2 milhões e levou um golpe. Mas era todo o dinheiro que ele tinha. E agora? Esse senhorzinho vai fazer o quê? Então, se ele tivesse uma reserva de emergência em um outro lugar que ele nunca mexe, poxa, pelo menos a vida dele, até ele conseguir ser ressarcido desse dinheiro, o governo pagar de volta, ele conseguiria viver. Agora, se não tiver, faz como? Então, é esse tipo de coisa que você tem que pensar. Pensa aí na sua casa, com seus botões, fala, nossa, já aconteceu com você? Pô, quebrou o celular e você não precisar de outro? Comigo já aconteceu. Eu tive que ligar pro meu pai na época, não tinha reserva de emergência. Pô, pai, será que você pode me dar o meu celular? Que bom que meu pai podia me dar. Mas imagina se eu não tivesse ninguém com quem contar. E é o que acontece muitas das vezes, né? E aí eu já pedi o celular pro meu pai. E na sequência, depois quebra o meu computador. Eu vou fazer o quê? Vou pedir de novo pro meu pai? Aí você já fica, não, mas aí eu já poderia usar a minha reserva de emergência. Então, são exemplos que a gente está dando aqui do que é importante. Tente separar 70% do seu salário ali com uma parte com educação, uma parte com pagar contas, uma parte que você vai investir em você mesmo, pro lazer. Então, pega 70% do seu salário e faz... né, toda essa destinação, mas tenta pegar 30% do seu salário para começar a fazer essa reserva de emergência o mais rápido possível, para que você não precise de 2 anos, mas que em 3 meses, de repente, você já consiga um dinheirinho guardado, você vai se sentir bem com isso, porque sabe que você precisar, você vai poder, né, ter aquele dinheiro ali para uma emergência. Aí você fala, Lê, mas eu quero começar a investir e ainda não tenho uma reserva de emergência, então não começa a investir. Então, faz a reserva de emergência primeiro, depois você se preocupa com o investimento. Porque investimento é você, né, crescer o seu patrimônio. Se você não tem nem o básico ainda, você não conseguiu ter uma consolidação básica, como é que você vai começar a querer investir o dinheiro? Então, pense nisso, invista em você, invista em educação, nos seus sonhos, nos seus projetos, que vai dar tudo certo. Eu queria fazer um comentário polêmico aqui. Reserva de emergência é investimento? Reserva de emergência, na minha opinião, é investimento. Por quê? Você está investindo... Primeiro, o que é investimento, né? Investir no quê? Investir na sua segurança familiar. Investir na sua segurança de trabalho, né? Claro que o ponto que a Letícia quis colocar, eu imagino que seria investir em ativos mais agressivos, né? Em ações, em títulos vinculados à inflação, para você ganhar mais com aquele dinheiro, né? Mas aí quando você ganha mais, você coloca em risco também, você aumenta o risco, né? Então eu acho que você aí não consegue guardar 30%, guarda 20%, guarda 10%, guarda 5%, guarda 1%. Mas começa. A maior parte das pessoas, dos brasileiros, né? A gente sabe o quão difícil é a realidade do brasileiro e a maioria vende o almoço para comer a janta, como dizem, né? Então é muito difícil realmente para a maior parte dos brasileiros. Comece. Se você começou e não conseguiu, mês seguinte observa por que você não conseguiu, veja o que você pode mudar. O único responsável por mudar a sua realidade é você, né? Então não seja igual à maior parte das pessoas que dependem de um trabalho e que, se perderem o emprego, não sabem o que fazer. Como é que vão alimentar a família no mês seguinte? E a reserva de emergência, o fundo de reserva, ele se presta a isso, né? Para que, se você perder o emprego, você consiga trazer comida para sua casa por 6 meses, por 3 meses, por 2 meses, enfim, a quantidade de meses que você conseguir juntar, né? Isso, com certeza, você no seu trabalho, isso vai te trazer uma paz, porque você não vai depender apenas, única e exclusivamente daquele emprego, né? A gente sabe que você pode ser mandado embora, a empresa pode fechar, né? Enfim, quantas coisas não podem acontecer. A pandemia, olha só, você que está ouvindo a gente aí, você perdeu o emprego por causa da pandemia no começo,
né? Você era do setor de serviços, do comércio, você perdeu o emprego. Olha quanto tempo a gente ficou com os comércios fechados. Foram meses e meses. E as pessoas, infelizmente, elas foram demitidas. E assim, você foi demitido no meio de uma pandemia, ninguém estava contratando, o que você vai comer? Eu tenho certeza que muita gente no Brasil passou muita dificuldade. Muita. Do tipo, não ter o que comer, né? Veja como é que estavam as filas do auxílio emergencial nas agências da Caixa. Tava pequeno ou tava grande? Tava imensa, quilométrica, e eu vou contar. As pessoas chegavam às 9 da noite do dia anterior e passavam a madrugada na fila para receber R$500. Mas sabe por que elas passavam a madrugada? A gente perguntava, cara, que hora que você chegou? Ah, cheguei 9 da noite de ontem. E hoje é 10 da manhã. Então a pessoa passou 12 horas na madrugada na fila. E aí você pergunta por quê? Falou, porque com esses R$500 eu já vou ali no mercado comprar comida. E a fome não espera, né? Então, eu acho que esse é o recado que a gente deixa aí para a reserva de emergência. É um assunto sério, trate com a seriedade que esse assunto merece, porque isso é um benefício para você. Total, e falando inclusive em seriedade, pessoal, deem uma olhada para a reserva de emergência como algo de emergência, como uma segurança, não como algo que vai te deixar rico, que vai te deixar com dinheiro, não é um dinheiro a mais. Não olhem para isso dessa forma, pelo amor de Deus. Não é algo que vai te deixar rico, é algo que vai te dar segurança, que vai te dar proteção, vai te garantir algo, pelo menos no futuro, é um investimento de um futuro. Mas não é um investimento que vai te deixar rico, é um investimento de segurança, tá? Querem fazer alguma declaração final pra gente finalizar esse podcast de hoje, pessoal? Vocês sabem que eu gosto de criar polêmica e assim, ó, reserva de emergência é um investimento para te deixar rico, rico de tranquilidade. Gente, comecem, acho que essa é a mensagem, né? Comecem a guardar um pouquinho todo mês, não esqueçam de acessar a planilha de gastos, porque ela que vai te ajudar a enxergar o que você está fazendo com o seu dinheiro hoje, por que você não fez uma reserva de emergência antes. Eu quero que vocês saiam daqui indignados, gente, mas por que eu não fiz uma reserva de emergência antes? O que eu estou esperando? E é isso aí, deixem o like de vocês, deixem um comentário, sigam a gente lá no Instagram, Você Investe BR, eu também tô lá como vlog da CEO, né, mostrando ali o dia a dia, os bastidores aqui, e também lá no LinkedIn, se vocês quiserem, para quem gosta de LinkedIn, eu sou do LinkedIn, e aí a gente vai deixar tudo aqui na descrição, podem ficar tranquilos. A gente conta com vocês, viu? Compartilhem esse vídeo com alguém da sua família ou com algum amigo que você tem certeza que precisa começar para ontem a montar essa reserva de emergência. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado.